A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 34. Por um longo tempo, por dias, quantos exatamente? Quem saberia? Por certo, não o homem da lata de lixo. Donald Merriam Elbert, o homem da lata de lixo para os íntimos de sua medíocre e tumultuada vida escolar, tinha andado sem rumo pelas ruas de Pautenval, Indiana, encolhendo-se de medo das vozes em sua cabeça, esquivando-se e usando as mãos como escudo contra as pedras arremessadas por fantasmas. Ei, lata de lixo! Ei, lata de lixo, está escavando lixo? Provocou alguns bons incêndios essa semana? O que aquela velhota Semple disse quando você tacou fogo no cheque da pensão dela? Ei, bebê lixo, quer comprar um pouco de querosene? Você gostou daqueles tratamentos de choque lá em Terre Haute, lixinho? Lixo! Ei, lata de lixo! Às vezes ele sabia que aquelas vozes não eram reais, mas outras vezes gritavam em altos brados para que parassem, só para perceber que a única voz era a sua própria, reverberando contra ele das casas e fachadas de lojas, ricocheteando da parede cimentada da lava-jato Scruba-Duba, onde ele trabalhava e onde agora se sentava na manhã de 30 de junho, comendo um grande e transbordante sanduíche de manteiga de amendoim, geleia, tomate e mostarda. Nenhuma voz senão a sua, batendo nas fachadas e sendo devolvida como um hóspede indesejado e assim retornando a seus próprios ouvidos. Porque, de algum modo, a cidade estava vazia. Todos tinham ido embora. Ou ainda estavam lá. Sempre disseram que ele era louco e que isso era algo em que um louco pensaria. Que sua cidade natal estava vazia, exceto por ele. Mas seus olhos continuavam retornando para os reservatórios de gasolina no horizonte, enormes, brancos e redondos como nuvens baixas. Situavam entre Pontevel e a estrada para Gary e Chicago. E ele soube o que desejava fazer e aquilo não era um sonho. Era ruim, mas não um sonho, e ele não seria capaz de se conter. Queimou seus dedos, lixo. Ei, homem da lata de lixo, não sabe que quem brinca com fogo faz xixi na cama? Algo pareceu assobiar atrás dele, que soluçou e levantou as mãos, deixando cair seu sanduíche na terra, encolhendo o rosto para junto do pescoço. Mas não havia nada, não havia ninguém. Além da parede acimentada do lava-jato, só havia a Highway 130 de Indiana, seguindo para Gary, mas primeiro passando pelos enormes tanques de Shell Oil Company. Soluçando um pouco, ele catou seu sanduíche, bateu a terra do pão branco o melhor que pôde e recomeçou a mastigá-lo. Eram sonhos? Uma vez seu pai estivera vivo e o xerife o abatera na rua, bem em frente à igreja metodista, e ele teve de conviver com isso a vida inteira. Ei, lixo! O xerife Greeley apagou seu velho que nem um cão raivoso. Sabia disso, sua aberração de merda? Seu pai estava bebendo no Outlaws e houve uma discussão. Wendell Elbert tinha uma arma e assassinara o barman com ela. Depois fora para casa e matar os dois irmãos mais velhos e a irmã de lata de lixo. Ah, Wendell Elbert era um sujeito estranho, de má índole, e já vinha perdendo o controle havia um longo tempo, antes daquela noite. Qualquer um em Ponteio o podia garantir. E ainda diriam, tal pai, tal filho. E ele também teria matado a mãe de lata de lixo, só que Sally Elbert tinha fugido aos gritos no meio da noite com um filho de 5 anos no braço, Donald, que mais tarde seria conhecido como o Homem de Lata de Lixo. Wendell tinha parado nos degraus da frente, atirando neles enquanto fugiam, as balas unindo e riscando a rua. No último disparo, a pistola barata, que Wendell comprara de um negro no bar da State Street de Chicago, explodiu em sua mão. Os estilhaços dilaceraram boa parte do seu rosto. Ele saíra aos tropeços rua acima,
com sangue escorrendo dos olhos, gritando e agitando o que restara da pistola em uma das mãos. O cano estourado em forma de cogumelo como as sombras de um charuto explosivo. Assim que ele chegou à igreja metodista, o xerife Greeley desceu da única radiopatrulha de Ponteio. Mandou que ele ficasse imóvel e largasse a arma. Em vez disso, Wendell Elbert a apontara para o xerife. Ou Greeley não notou que o cano estava dilacerado, ou fingiu não notar. Mas, de qualquer modo, o resultado foi o mesmo. Ele presenteou Wendell Elbert com a carga dos 2 canos de sua espingarda. Ei, lixo, você já tacou fogo no seu pau? Ele olhou em torno procurando quem tinha gritado isso. Parecia ter sido Carl Yates, ou um dos garotos que viviam pendurados nele. Exceto que Carl não era mais um garoto, assim como ele próprio não era. Talvez agora pudesse ser apenas Don Elbert novamente, em vez de o homem da lata de lixo, tal como Carl Yates era agora apenas Carl Yates, que vendia carros na concessionária da cidade. Só que Carl Yates tinha ido embora. Todo mundo tinha ido. E talvez fosse tarde demais para ele voltar a ser alguém. E ele não estava mais sentado contra a parede do Scrooba-Dooba. Estava a uns 2 quilômetros a noroeste da cidade, caminhando ao longo da I-30. E a cidade de Pontevel jazia debaixo dele como uma comunidade em miniatura da ferrovia de brinquedo de um garoto. Os tanques estavam apenas a uns 80 metros de distância e ele tinha um jogo de ferramentas numa das mãos e uma lata de 5 galões de gasolina na outra. Ah, isso era péssimo, mas... Logo depois que Wendell Elbert foi para debaixo da terra, Sally Elbert arranjou um emprego no Pontevel Café e, vez por outra, na primeira ou segunda série, seu único filho sobrevivente, Donald Mervyn Elbert, ateava fogo às latas de lixo da vizinhança e depois saía correndo. Cuidado, garotas! Aí vem o homem da lata de lixo. Ele vai queimar seus vestidos. Não, seu anormal! Foi só depois que estava na terceira série que os adultos descobriram quem estava fazendo isso. E então o xerife apareceu. O bom e velho xerife Greeley. E ele supôs que foi assim que o homem que matara seu pai diante da igreja metodista terminou sendo seu padrasto. Ei, Cal, uma charada para você. Como pode seu pai matar seu pai? Não sei, Peter. Como é? Também não sei, mas podemos perguntar ao homem da lata de lixo. Estava parado agora em frente à entrada de carros cobertas de cascalho, os ombros doendo de carregar as ferramentas e o galão de gasolina. Uma placa no portão dizia: Sherry Petroleum Company. Todos os visitantes devem se identificar no escritório. Obrigado. Havia carros no estacionamento, mas não muitos. A maioria estava com os pneus arriados. O homem da lata de lixo subiu pela entrada de carros e deslizou através do portão que estava entreaberto. Seus olhos, azuis e estranhos, fixavam-se na escada em espiral que circundava o tanque mais próximo, subindo até o topo. Havia uma corrente fechando o acesso a essa escada, e outra placa estava pendurada na corrente. Ela dizia: mantenha a distância. Estação de bombeamento fechada. Ele passou sobre a corrente e começou a subir. Não foi uma coisa certa sua mãe ter se casado com aquele xerife Greeley. No ano em que estava na terceira série, tinha começado a atear fogo em caixas de correio. E foi nesse ano que queimou o cheque da pensão da senhora Semple. E foi pego de novo. Sally Elbert Greeley ficou histérica quando seu novo marido falou em mandar o garoto para aquele lugar em Terry Road. Você acha que ele é maluco? Como pode um garoto de 10 anos ser maluco? Acho que só quer se livrar dele. Você se livrou do pai e agora quer se livrar do filho. A única outra coisa que Greeley podia fazer era entregar o garoto às autoridades. Mas não se pode mandar um menino de 10 anos para o reformatório. Não,
a não ser que deseje que ele saia com o cu arrombado. Não, a não ser que você queira que sua mulher peça o divórcio. Subindo e subindo as escadas. Seus pés produziam pequenos ruídos retinidos no aço. Ele havia deixado as vozes lá embaixo e ninguém podia arremessar uma pedra tão alto. Os carros no estacionamento pareciam de brinquedo, cintilantes. Só havia a voz do vento, falando baixinho no seu ouvido e gemendo num respiradouro em algum lugar. Isso e o chamado distante de um pássaro. Árvores e campos abertos se espalhavam por todo o entorno, todos em matizes de verde apenas levemente azulados por uma névoa matinal de sonho. Ele estava sorrindo agora, feliz, enquanto seguia a espiral de aço cada vez mais alto, volta após volta. Quando chegou ao topo plano e circular do tanque, parecia que estava de pé diretamente sobre o telhado do mundo, e se esticasse o braço poderia arranhar o giz azul no fundo do céu com as próprias unhas. Pousou a lata de gasolina e as ferramentas no chão e ficou observando. Dali podia-se realmente ver Gary, porque as fumaças industriais que habitualmente saíam das chaminés das fábricas haviam desaparecido. E o ar daquela região estava tão limpo quanto onde ele estava. Chicago era um sonho envolto em uma névoa de verão, e havia um débil lampejo para o extremo norte que tanto podia ser o Lago Michigan quanto um pensamento otimista. O ar tinha um aroma suave e dourado que o fez pensar num tranquilo café da manhã em uma cozinha bem iluminada. E em breve o dia iria arder. Deixando a gasolina onde estava, pôs o jogo de ferramentas em cima da máquina de bombeamento e começou a arrumá-lo. Tinha um dom intuitivo para lidar com máquinas. Podia manipulá-las do mesmo jeito que certos idiotas savantes podiam multiplicar e dividir de cabeça contas de 7 dígitos. Aquilo não envolvia raciocínio nem qualquer função cognitiva. Simplesmente deixava os olhos passearem aqui e ali por uns poucos instantes, e depois suas mãos se moviam com uma confiança rápida e sem esforço. Ei, lata de lixo, por que incendiar uma igreja? Por que não taca fogo na escola? Quando estava na 5ª série, ele ateara fogo na sala de estar de uma casa abandonada na cidade vizinha de Sedley, e a casa ardeu por completo. Seu padrasto, o xerife Greeley, o colocou na cadeia porque uma gangue juvenil o havia espancado e agora os adultos queriam fazer o mesmo. Ora, se não tivesse chovido, poderíamos ter perdido metade da cidade, graças a esse maldito garoto incendiário. Greeley disse a Sally que Donald teria que ir mesmo para aquele lugar em Terre Haute e fazer os testes. Sally disse que o abandonaria se ele fizesse isso com seu bebê, a única cria que lhe restava. Mas Greeley foi em frente e conseguiu que o juiz assinasse a ordem. E assim, o homem da lata de lixo deixou Pontevel por algum tempo, uns 2 anos, e sua mãe se divorciou do xerife. Mais tarde, naquele ano, Greeley perdeu a reeleição para o cargo e foi para Gary trabalhar em uma linha de montagem de automóveis. Sally ia visitar a lata de lixo a cada semana e sempre chorava. Lata de lixo sussurrou. Aí está você, filho da puta. Depois olhou em torno furtivamente para ver se alguém o ouvira proferir o xingamento. Claro que não havia ninguém, pois ele se encontrava no topo do tanque número 1 da Shell Oil, e mesmo se tivesse descido até o solo, lá também não restava ninguém, exceto os fantasmas. Acima dele pairavam espessas nuvens brancas. Um cano largo se projetava do emaranhado de mecanismos de bombeamento, o diâmetro medindo mais de 60 centímetros, sua extremidade arrumada na posição para extrair o que o pessoal do ramo chamava de mangueiras de engate. Servia estritamente para fluxo e escoamento, mas o tanque estava agora cheio de gasolina sem chumbo e um pouco dela tinha derramado, talvez meio litro, traçando rastros reluzentes através da leve camada de poeira sobre o tanque.
Lata de Lixo recuou, os olhos brilhando, ainda segurando uma enorme chave inglesa numa das mãos e um martelo na outra. Deixou-os cair, e eles retiniram. A gasolina que levara era desnecessária, no fim das contas. Levantou a lata, gritou, lá vai bomba, e deixou-a cair pela borda. Observou seu progresso cintilante e rodopiante com grande interesse. A um terço de sua trajetória, a lata bateu nas escadas, quicou e depois continuou seu caminho em direção ao solo, girando sem parar, espalhando gasolina cor de âmbar pelo lado que se rompera no choque com as escadas. Ele se voltou para o cano de escoamento. Olhou para as reluzentes poças de gasolina. Pegou uma caixa de fósforos no bolso da lapela e olhou para eles, com culpa, fascínio e excitação. Havia um anúncio na caixa que dizia que você podia obter educação na maioria dos assuntos que desejasse em LaSalle Correspondence School, em Chicago. Estou de pé sobre uma bomba, ele pensou. Fechou os olhos, tremendo de medo e êxtase, experimentando aquela velha e conhecida excitação, que deixava seus dedos formigando. Ei, lata de lixo, seu incendiário filho da puta! A instituição em Terre Haute o liberou quando ele tinha 13 anos. Não sabiam se estava curado ou não, mas disseram que sim. Precisavam do seu quarto para internar outro garoto doido por alguns anos. Lata de Lixo voltou para casa. Estava muito atrasado nos estudos agora e parecia incapaz de recuperação. Fora submetido a tratamento de choque em Terre Haute e quando voltou para Pontevel não conseguia se lembrar das coisas. Estudava para uma prova, depois esquecia metade da matéria e saía com uma nota de 60 ou 40, ou algo assim. Contudo, não provocou mais incêndios por um tempo. Pelo menos isso, afinal. Tudo voltara a ser como devia, ao que parecia. O xerife matador de pai tinha ido embora. Estava lá em Gary, colocando faróis nos Dodges, colocando rodas em abortos da natureza. Sua mãe às vezes dizia. Ela voltara a trabalhar num Pontevel Café. Estava tudo bem. Claro, havia Sherry Oil, os tanques brancos se erguendo no horizonte como gigantescas latas de conserva, muito brancas, e por trás delas a fumaça industrial de Gary, onde estava o xerife matador de pai. Como se Gary já estivesse em chamas. Ele com frequência se perguntava como seriam os tanques da Sherry Oil voando pelos ares. 3 explosões isoladas, tão altas que rasgariam os tímpanos em pedaços e brilhantes a ponto de fritar os globos oculares nas órbitas. 3 colunas de fogo, pai, filho e santo xerife matador de pai, que iriam arder dia e noite por meses? Ou talvez eles não ardessem, afinal. Estava prestes a descobrir. A brisa suave de verão apagou os 2 primeiros fósforos que acendeu, e ele deixou seus tocos enegrecidos caírem no aço arrebitado. À direita, perto da grade à altura do joelho que circundava a borda do tanque, ele viu um inseto lutando sem forças numa poça de gasolina. Gosto desse inseto, pensou ele ressentido. E imaginou que tipo de mundo era esse, onde Deus não só deixava você ser apanhado numa grande bagunça mal cheirosa, que nem um inseto numa poça de gasolina, como também o deixava lá vivo e se debatendo por hora, talvez dias, ou, no seu caso, anos. Era um mundo que merecia ser queimado. Era isso. Ergueu a coluna, cabeça curvada para baixo, um terceiro fósforo pronto a ser riscado quando a brisa morresse. Por algum tempo, quando voltou para casa, foi chamado de maluco, imbecil e lança-chamas. Mas Carly Yates, que estava à época 3 séries à frente, lembrou-se das latas de lixo e foi esse apelido que pegou. Quando completou 16 anos, abandonou a escola com permissão da mãe. O que podia esperar? Eles maltrataram o garoto lá em Terre Haute. Eu os processaria se tivesse dinheiro.
Tratamento de choque é como eles chamam. Uma porra de cadeira elétrica, isso sim. E foi trabalhar no lava-jato Scruba-Duba. Sabão nos faróis, sabão nos painéis, bater os limpadores de para-brisa, limpar os espelhos. Ei, moço, vai querer que insere também? E por um tempo, um pouco mais longo, as coisas seguiram seu curso normal. As pessoas gritariam para ele das esquinas ou de carros passando. Desejariam saber o que a velha senhora Semple, já há 4 anos na sepultura, tinha dito quando ele queimou seu cheque da pensão. Ou se ele havia mijado na cama depois de incendiar aquela casa em Sedley. E fingiram chorar uns para os outros enquanto faziam hora em frente à loja de doces ou se encostavam à porta do Outlaws. Gritariam uns com os outros para esconder seus fósforos ou apagar os cigarros porque o homem da lata de lixo estava passando. Todas as vozes se tornavam vozes de fantasmas, mas era impossível ignorar as pedras quando elas vinham zunindo de entrada dos becos escuros ou do outro lado da rua. Uma vez, alguém passando num carro jogara uma lata de cerveja metade cheia na direção dele. A lata bateu em sua testa, fazendo-o cair de joelhos. Assim era a vida. As vozes, as pedradas ocasionais, o Scruba-Duba. E no horário de almoço, ele se sentava onde estivera sentado hoje, comendo o sanduíche preparado por sua mãe, olhando para os tanques da Sherry Oil e imaginando como seria. Assim era a vida, de qualquer forma, até que uma noite ele se viu no vestíbulo da igreja metodista com uma lata de 18 litros de gasolina, espalhando-a por toda a parte, especialmente nas pilhas dos velhos inários no canto. Quando parou e pensou, isso é ruim, e talvez pior do que tudo. É estúpido. Eles vão botar a culpa em você. Botariam a culpa em você mesmo que tivesse sido outra pessoa, e vão te dar um sumiço. Ele pensava nisso e sentia o cheiro da gasolina enquanto as vozes vibravam e circulavam em sua cabeça como morcegos em uma torre mal assombrada. Depois um lento sorriso aflorou no seu rosto, e suspendendo a lata de gasolina, ele correra direto até a ala central, a gasolina se espalhando por todo o caminho desde o vestíbulo até o altar, como um noivo atrasado para seu próprio casamento, e tão ansioso que começara a derramar um líquido quente mais apropriado para o leito nupcial. A seguir, correu de volta para o vestíbulo. Puxou o único palito de fósforo do bolso da camisa, riscou-o no zíper da calça jeans, atirou o fósforo na pilha de inários encharcados, um tiro certeiro, caflump, e no dia seguinte estava sendo levado para o centro correcional para meninos no norte de Indiana, deixando para trás o esqueleto enegrecido e fumegante da igreja metodista. E havia Carley Yates, encostado no poste em frente ao lava-jato, um cigarro no canto da boca. Carley havia gritado seu discurso de despedida, seu epitáfio, sua saudação e seu adeus. Ei, lata de lixo, por que incendiar uma igreja? Por que não taca fogo na escola? Ele estava com 17 anos quando foi para a prisão juvenil, e quando completou 18, mandaram-no para a prisão estadual. E quanto tempo ficou lá? Quem sabia? Não o homem da lata de lixo, isso era certo. Ninguém na prisão ligou a mínima por ele ter incendiado a igreja metodista. Havia gente ali que havia feito coisas muito piores: assassinato, estupro, arrebentado a cabeça de velhas bibliotecárias. Alguns dos reclusos queriam fazer alguma coisa com ele, e outros o queriam para fazer alguma coisa neles. Ele não se importou. Valia tudo quando as luzes se apagavam. Um homem careca se declarara para ele: "Amo você, Donald." E isso era certamente melhor do que se esquivar das pedradas. Às vezes ele pensava: bem que eu poderia ficar aqui para sempre. Mas outras vezes, à noite, ele sonhava com a Sherry Oil, e nos sonhos era sempre uma única e trovejante explosão
seguida por duas outras, e o som era bum, bum, bum. Enormes explosões sem som abrindo seu caminho para a luz radiante do dia, modelando a luz do dia como golpes de um martelo forjando cobre fino. E todo mundo na cidade interromperia o que estivesse fazendo e olharia para o norte, na direção de Gary, na direção onde os 3 tanques formavam silhuetas contra o céu como gigantescas latas de conservas brancas, muito brancas. Carly Yates estaria tentando vender um Plymouth usado para um jovem casal com um bebê e iria parar seu papo de vendedor e olhar. Os vagabundos no Outlaws e nas lojas de doces iriam se aglomerar do lado de fora, largando suas cervejas e seus chocolates maltados. No café, sua mãe faria uma pausa diante da caixa registradora. O novo atendente do lava-jato se aprumaria diante dos faróis que acabara de ensaboar, a luva esponjosa ainda em sua mão, olhando para o norte enquanto aquele som enorme e portentoso desbravava o seu caminho na rotina de cobre do dia. Bum! Era assim o seu sonho. Ele tinha privilégios legais na prisão devido ao bom comportamento. E quando a estranha doença surgiu, mandaram-no para a enfermaria. Alguns dias depois não havia mais nenhum enfermo, pois todos que tinham contraído a doença estavam mortos. Estavam mortos ou haviam fugido, exceto por um jovem guarda chamado Jason Debbins, que se sentou ao volante de um furgão da lavanderia do presídio e matou-se com um tiro. E para onde mais ele poderia ir, a não ser para casa? A brisa bateu suavemente contra o seu rosto e a seguir parou. Riscou outro fósforo e deixou cair. Ele pousou numa pequena poça de gasolina que se inflamou. As chamas eram azuis. Espalharam-se delicadamente, uma espécie de coroa, com o fósforo queimando ao centro. Lata de Lixo observou por um momento, fascinado, e então correu rapidamente para as escadas que contornavam um tanque lá embaixo, olhando para trás por sobre o ombro. Pôde ver a máquina de bombeamento através de uma névoa de calor agora, bruxuleando para a frente e para trás como uma miragem. As chamas azuis, não tendo mais que 5 centímetros de altura, se espalhavam na direção da maquinaria e do cano aberto num semicírculo que ia se alargando. Os esforços do inseto terminaram. Não era mais que uma casca enegrecida. Eu podia deixar que isso acontecesse comigo. Mas ele parecia não querer. Tinha a vaga sensação de que poderia haver outro propósito em sua vida agora, algo muito grande e nobre. Portanto, sentiu uma pontada de medo e começou a descer os degraus correndo, os sapatos ressoando no metal, sua mão deslizando rapidamente sobre o corrimão íngreme e enferrujado. Descendo e descendo, circulando, imaginando quanto tempo levaria até o vapor pairando sobre a boca do cano de escoamento pegar fogo, quanto tempo antes que um calor forte o bastante para provocar a ignição desceria pela garganta até a barriga do tanque. Com o cabelo esvoaçando, um sorriso aterrorizado afixado no rosto, o vento zumbindo nos ouvidos, ele disparou para baixo. Agora estava a meio caminho, deixando para trás as letras CH. Caracteres de 6 metros de altura, pintados em verde-limão sobre o branco do tanque. Descendo e descendo, e se seus pés flutuantes vacilassem ou tropeçassem em alguma coisa, ele despencaria como uma lata de gasolina, seus ossos se partindo como galhos mortos. O chão foi ficando mais perto. Os círculos de cascalho branco em volta dos tanques, a grama verde além do cascalho. Os carros no estacionamento começaram a retornar a seu tamanho normal. E ainda assim ele parecia estar flutuando, flutuando num sonho, num qual ele nunca alcançaria o fundo. Continuaria apenas correndo, sem chegar a lugar nenhum. Estava ao lado de uma bomba, e o pavio estava aceso.
Lá do alto veio um súbito estouro, como de um morteiro no 4 de julho. Houve um som estridente e abafado, e a seguir alguma coisa passou unindo por ele. Era parte do cano de escoamento. Ele viu com um medo agudo e quase saboroso. O cano estava totalmente preto e retorcido pelo calor em uma forma ao mesmo tempo interessante e inútil. Pôs uma das mãos na balaustrada e deu um salto, ouvindo alguma coisa estalar no seu pulso. Uma dor agoniante subiu o braço acima, até o cotovelo. Ele caiu pelos últimos 7 metros, pousou no cascalho e se estatelou. O cascalho o arranhou nos 2 antebraços, mas ele mal sentiu. Estava agora cheio de um pânico sorridente e lastimoso, e o dia parecia muito radiante. O homem da lata de lixo se levantou, girou o pescoço para trás, lançando seu olhar para cima enquanto recomeçava a correr. O topo deste tanque, do meio, tinha desenvolvido uma cabeleira amarela, e o ar esquentava com espantosa rapidez. A coisa toda iria explodir a qualquer segundo. Ele correu, sua mão direita pendendo frouxa do pulso quebrado. Pulou sobre o cercado do estacionamento e seus pés bateram no asfalto. Agora estava atravessando o estacionamento, sua sombra seguindo o rastro dos pés, e corria direto pela ampla estrada de cascalho. Disparou através do portão entreaberto e de volta à Highway 130. Correu direto por ela e mergulhou na vala da margem oposta, pousando sobre um leito macio de folhas mortas e musgo úmido, os braços dobrados em volta da cabeça, a respiração entrando e saindo de seus pulmões como canivetes. O tanque explodiu, não com um bum, mas com um cabum, um som tão alto e ao mesmo tempo tão curto e gutural que ele sentiu realmente os tímpanos se comprimirem para dentro e os globos oculares pressionados para fora por causa do deslocamento de ar. Seguiu-se uma segunda explosão, depois uma terceira, e Lata de Lixo se contorceu sobre as folhas mortas e sorriu e gritou mudamente. Sentou-se, tapando os ouvidos com as mãos, e um vento súbito o derrubou ao solo com tal força que quase o achatou. As árvores novas às suas costas vergaram-se para trás e suas folhas farfalharam frenéticas, como as bandeirolas de um pátio de venda de carros usados num dia de ventania. Uma ou duas foram arrancadas com estalidos de rachadura, como se alguém estivesse praticando tiro ao alvo. Pedaços incandescentes do tanque começaram a cair do outro lado da estrada, alguns na própria estrada. Eles batiam com um barulho estridente, os rebites ainda presos aos pedaços de metal retorcidos e pretos, tal como tinha ficado o cano de escoamento. Cabum! Lata de Lixo sentou-se de novo e viu uma gigantesca árvore de fogo além do estacionamento da Sherry Oil. Uma fumaça negra formava espirais acima dela, elevando-se a uma altura impressionante antes que o vento pudesse desfazê-la e dispersá-la. Era impossível olhar para ela sem apertar os olhos até quase fechá-los. E agora um calor irradiava em sua direção, atravessando a estrada, esturricando sua pele, fazendo-a parecer lustrosa. Seus olhos vertiam lágrimas em protesto. Outra chapa incandescente de metal, em forma de losango, essa com mais de 2 metros na parte mais larga, caiu do céu. Aterrissou na vala 6 metros à sua esquerda e as folhas secas por cima do musgo úmido pegaram fogo instantaneamente. Cabum! Cabum! Se permanecesse ali, iria acabar numa bamboleante e estridente labareda de combustão espontânea. Levantou-se e começou a correr pelo acostamento da estrada na direção de Gary, a respiração ficando cada vez mais quente em seus pulmões. O ar começou a adquirir um travo de metal pesado. Começou a passar a mão pelo cabelo para conferir se estava queimado. O fedor adocicado de gasolina encheu o ar, parecendo envolvê-lo. Um vento quente rasgou suas roupas.
Ele se sentiu como alguma coisa tentando escapar de um forno de micro-ondas. A estrada duplicava diante de seus olhos lacrimejantes, depois triplicava. Houve outro rugido estertorante enquanto a pressão do ar se elevando provocou a implosão do prédio administrativo da Sherry Oil Company. Cimitarras de vidro cruzavam os ares. Placas de concreto choviam do céu e aterrissavam na estrada. Uma peça sibilante de aço do tamanho de uma moeda de 25 centes e da espessura de uma barra de chocolate Mars cortou a manga da camisa de lata de lixo e produziu um leve arranhão em sua pele. Outra peça, de tamanho suficiente para transformar sua cabeça em geleia, bateu diante de seus pés e depois saiu pulando, deixando para trás uma cratera de bom tamanho. Finalmente, ele se viu além da zona de queda de destroços, ainda correndo, o sangue bombeando em sua cabeça como se o próprio cérebro tivesse sido encharcado com óleo de calefação número 2 e depois posto em chamas. Cabum! Agora outro tanque. A resistência do ar na frente dele pareceu desaparecer e uma enorme mão quente o empurrou firmemente pelas costas. Mão essa que se encaixava em cada contorno do seu corpo, dos pés à cabeça. Ela o arremessou à frente, seus pés mal tocando a estrada, e agora seu rosto ostentava o aterrorizado esgar de molhar as calças de alguém que tivesse sido atado à maior pipa do mundo numa alta camada de vento e deixado livre para voar. Voar, meu amor, céu acima, até que o vento fosse para outro lugar, deixando-o gritar por todo o caminho abaixo num desamparado mergulho vertical. Por trás de uma perfeita fuzilaria de explosões, o arsenal de Deus ardendo nas chamas da integridade, Satã devastando o céu, seu capitão de artilharia, um tolo ferozmente sorridente, de bochechas vermelhas esfoladas, chamado o Homem de Lata de Lixo, deixando de ser Donald Mary Elbert para sempre. Visões tremulavam, carros destroçados à beira da estrada, a caixa de correio azul do Sr. Strang com a bandeirola erguida, um cachorro morto com as patas para cima, uma fiação elétrica caída no milharal. A mão não o estava impelindo com tanta força agora. A resistência à frente tinha voltado. Lata de Lixo arriscou um olhar por cima do ombro e viu que o outeiro onde se situavam os tanques era uma massa de fogo. Tudo estava ardendo. A própria estrada parecia estar em chamas lá atrás, e ele pôde ver as árvores de verão ardendo como tochas. Ele correu mais 400 metros. Depois passou para uma caminhada bufante, arquejante e trôpega. 1,5 quilômetros adiante ele descansou, olhando para trás, sentindo o esplêndido cheiro de queimado. Sem os bombeiros para combatê-lo, o fogo iria para onde o vento levasse. Poderia arder por meses. Pontevel acabaria e a linha de fogo marcharia para o sul, destruindo casas, povoados, fazendas, colheitas, campinas, florestas. Poderia chegar tão ao sul quanto Terre Haute, queimando aquele lugar onde estivera. Poderia arder até mais longe, de fato. Seus olhos voltaram-se de novo para o norte, na direção de Gary. Podia ver a cidade agora. Suas enormes chaminés erguendo-se silenciosas, como riscos de giz numa lousa azul clara. Chicago estava além dela. Quantos tanques de óleo? Quantos postos de gasolina? Quantos trens parados silenciosos nos desvios, cheios de gás liquefeito e fertilizantes inflamáveis? Quantas favelas, tão secas quanto lenha? Quantas cidades além de Gary e Chicago? Havia todo um país esperando para arder sob o sol de verão. Sorrindo, o homem da lata de lixo se levantou e começou a caminhar. Sua pele já estava ficando vermelha que nem lagosta. Ele não percebia, embora aquela noite fosse mantê-lo desperto numa espécie de exaltação.
Havia incêndios cada vez maiores e melhores pela frente. Seu olhar estava suave, alegre e inteiramente insano. Era o olhar de um homem que descobriu o grande eixo do seu destino e pousou as mãos sobre ele.